Cojubã, Goiás. Somos um. Graças a paz, irmãos. Tudo bem? Quem está acordado aí? Ok. Quem dormiu bem essa noite? Isso. Quem, além de dormir, acordou para orar na madrugada? Então bem. Pergunta difícil. Pois é, querido. Antes de nós falarmos efetivamente daquilo que nos foi proposto, quero primeiramente agradecer pelo convite que me foi feito para estar aqui. Eu sei que os pastores que virão e que estarão aqui são da mais alta estirpe e coube a liderança desse evento nos entender que nós poderíamos estarmos aqui também. Então eu me sinto honrado e ao mesmo tempo feliz de saber que estou falando para um público digno e seleto do Senhor. Também quero fazer menção ao espiritual. Eu fico muito à vontade quando me é passada a palavra nos moldes do que foi feito aqui. Enquanto o ministério de louvor louvava, por alguns momentos eu achei melhor orar ali atrás. E quero dizer que vocês fizeram muito bem o dever de casa. Me passaram o bastão de autoridade na unção. É muito bom quando o louvor cumpre o seu papel e consegue, no bom sentido, saturar o ambiente da presença do Senhor, e o ambiente está saturado, no bom sentido, inflacionado com a presença de Deus. Isso é muito bom porque a gente, quando vem, então, já se sente bastante à vontade. A presença do Senhor é perceptível e ela foi crescente à medida que o louvor foi acontecendo. É assim que funciona. Espiritualidade não só se constrói, mas se consolida também. Nós sabemos que, quando começamos a Jubã, eu me lembro que foi em Rio Verde o primeiro encontro. Nós tivemos ali aproximadamente 327 jovens, né? E de lá para cá, como evoluiu. Essa noite, no momento com Deus, o Senhor pôde me trazer ao coração algumas coisas que me tranquilizaram. Por exemplo, o Senhor colocou no meu coração, falou, olha, esse pessoal que está aí é um pessoal que tem buscado. Então eu estou à vontade. Segundo, o Senhor falou para mim que haverá despertamento para ministério aqui nesse evento. Eu acho que um pastor, um líder, seja lá quem for, trazer uma palavra dessa publicamente, no mínimo ele está colocando a cabeça na guilhotina. Mas eu estou falando da parte de Deus, e o que eu estou falando eu assumo. Tá? Haverá despertamento aqui nesse evento. Ao final, alguns jovens, eu não sei se é 1, se é 2, se é 3, não me foi passado quantidade, mas haverá pessoas que estarão definidas por um posicionamento em servir ao Senhor. Tá bom? O Senhor dirá, Ele falará, vocês terão depois a comprovação disso aí. Eu quero convidar a todos para que comigo abram as Bíblias, lá em Gênesis, no capítulo 39. A palavra de Deus diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo. De sua casa lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se lhe alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Dá para repetir comigo? José era formoso de porte e de aparência. Guarda isso, tá? Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo.
Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele nas minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achavam presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu falava, levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes deles, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo bem? Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado que nós oramos e bendizemos o Teu nome e exaltamos o Teu poder. E eu peço nesse momento que a mão poderosa do Senhor se estabeleça sobre as nossas vidas, nos concedendo, Senhor meu Deus, condições de caminhar em novidade de vida, viver uma vida, Senhor meu Deus, diante da Tua presença com integridade. Coloca em nosso coração, Senhor, o entendimento, para que nós possamos trilhar e palmilhar cada metro quadrado da nossa vida com muita responsabilidade, no temor e tremor. Abençoa, Senhor meu Deus, os organizadores desse evento. Abençoa o pastor Paulo Afonso, que está à frente desse trabalho. E abençoa todos os jovens, Senhor meu Deus, que aqui estão. Eu sei que a Tua presença é manifesta. Eu sei que o Senhor tem tocado nos corações. E eu sei que, Senhor, o Senhor vai fazer a Tua obra aqui de forma grandiosa e poderosa, apesar de nós. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Bom, o tema que me foi proposto, as disciplinas espirituais na vida do crente. Eu vou tratar disso, de uma forma bastante ampla. Primeira coisa que nós temos que entender, quando exatamente isso aconteceu? Há 1700 anos antes de Jesus. Então nós estamos a 3.700 anos desse episódio. E alguém pode perguntar: pastor, o que isso pode me ajudar? Um evento que aconteceu há tanto tempo atrás pode contribuir para os jovens da pós-modernidade, para os batistas nacionais que estão aqui hoje? Será que isso traz algum ensinamento concreto que me permita crescer espiritualmente? Eu digo para você que na vida nada se cria, tudo se copia, e os pecados de hoje são os pecados de ontem, já dizia Lavoisier, não com essas palavras. Nós estamos cometendo os mesmos pecados que a geração de José cometia. Eu estou na segunda geração após a minha geração. Se eu estou com 53 anos e eu considerar que uma geração é de 20 anos, eu já estou na terceira geração após o meu nascimento. Eu estou na segunda geração após a minha. E eu digo para você, de lá para cá as coisas mudaram muito. Mas os pecados são os mesmos.
Antes se pecava sem internet, hoje se peca virtualmente. Antes a pessoa bebia bebida alcoólica X, hoje ele tem um coquetel de bebidas para beber. O pecado é o mesmo. Então nós podemos buscar no passado uma referência concreta para o presente? Claro que podemos. E essa história, ela vai com certeza aquecer o teu coração, com certeza Deus vai falar com você através da história de José. Muitos teólogos acreditam até que José seja um tipo de Cristo. Muitos dizem que José tinha características similares e viveu situações bem paralelas à de Jesus. José e Jesus até dá para fazer um casamento quase que perfeito das suas historicidades. Primeiro, José era o 11º filho de Jacó. José então era um patriarca. E foi com certeza um homem beneficiado, porque teve para representar a si, não apenas uma tribo, mas duas. Porque ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Nós não vamos encontrar dentro da divisão das terras, por ocasião em que entraram na terra de Canaã, Josué e Calebe, você não vai ter uma terra voltada para a tribo de José, mas você vai ter 2 terras. Um grupo de pessoas que vão herdar uma terra, descendentes de Efraim, e um grupo de pessoas que vão herdar terra, descendentes de Manassés. Então, você vai perceber que José, até nisso, ele foi abençoado e abençoador. O que mais que nós podemos observar? Foi o primeiro filho de Jacó, era filho de Raquel, da mulher amada de Jacó, da mulher bonita, a qual Jacó recebeu em segundo lugar, porque primeiro foi Lia. Mas José, ele despertava alguns sentimentos não muito bons. Por quê? Porque desde criança ele era especial. Ele era diferenciado. E nós vamos perceber que aqui no meio de vocês, nós temos pessoas diferenciadas também. Eleitas para servir ao Senhor, né? Nós usamos erroneamente esse termo levita. Nós sabemos que o ministério levítico, né, o sacerdócio levítico não existe mais. Hoje nós estamos segundo a ordem de Melquisedeque. Mas para a gente entender e ficar bom para todo mundo, eu sei que existem pessoas que serão levantadas aqui para esse fim, servir ao Senhor. José, então, foi a pessoa que Deus escolheu no tempo dele para fazer isso. Ele, já com mais ou menos 17 anos, ele despertou a ira dos seus irmãos. E os seus irmãos tramaram contra ele, porque ele era sempre o caçula, dedo duro, conta tudo que os irmãos mais velhos fazem. E ele não ficava para trás, como eu disse, a gente está copiando algo que vem do passado. Certa feita, então, eles tramaram, pegaram José e jogaram dentro de uma cisterna. E você vai ver que a vida de José, ela vai caminhar de uma cisterna para uma prisão. A vida de José será construída em 13 anos. Em 13 anos, entre uma cisterna e um calabouço e uma prisão, você vai ter todo o ministério de José construído. Você vai perceber que ele era uma pessoa especial em vários momentos. Primeiro, você vai perceber que José, onde ele chegava, ele roubava a cena. Quando ele chega na casa de Potifar, ele rouba a cena. Esse homem era rico, ele tinha muitos empregados, mas ele chega e se torna mordomo. De uma forma rápida, isso causa inveja nas pessoas. Quem é esse cidadão? Acaba de entrar e já está batendo pênalti? Então vai com certeza despertar alguns sentimentos não muito ortodoxos, né? E aí você vai perceber que depois ele vai para a prisão, e lá na prisão também ele rouba a cena. O carcereiro mora olhando para ele, viu nele uma pessoa competente, entrega nas mãos dele toda a administração de dentro da prisão, e o carcereiro então fica no stand-by enquanto ele vai desenvolver para ele as funções. Novamente José rouba a cena. Você vai perceber que José, quando chega lá diante do faraó e traz aquelas revelações que todos sabem, em função dos sonhos que faraó teve, você vai perceber também que faraó coloca ele à frente de todo o país, de toda a nação.
Nós sabemos que o Egito era uma superpotência, talvez uns Estados Unidos nos dias de hoje. Um país com poder bélico maior do que todos os países, todos os impérios ali representados. Agora, como foi que tudo isso aconteceu? Por que Deus escolheu José? Porque Deus sabia que havia um projeto, e esse projeto precisava de alguém para que pudesse pegar todo aquele povo, todo aquele patriarcado, levar para uma incubadora, onde essa nação embrionária pudesse ser alimentada, nutrida, oxigenada, preparada, para mais tarde se tornar o povo hebreu, em homenagem à cidade de Hebrom, e depois o povo judeu, em homenagem à tribo de Judá, depois a nação de Israel, numa referência à transformação que se deu na vida de Jacó. Deus tinha um projeto, um propósito. Quando Deus chega para Abraão, e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Sê tu, Abraão, uma bênção e tal, te farei maior do que as estrelas do céu, do que a areia do mar e tal. De que Deus estava falando? Deus estava falando de um projeto que nasceria no deserto, que entraria pelas terras de Canaã, que se espalharia pelo mundo através do Evangelho de Jesus. Toda essa linha escarlate já estava sendo construída desde Abraão. Então Deus tinha uma linha de conduta, Ele ia trabalhar em prol de que o seu projeto vingasse. E tudo isso passa pela vida de José. José, então, é a ponte onde se constrói tudo isso que eu estou falando. O nome José significa Deus acrescenta, Yahvé acrescenta. E você vai ver que Yahvé acrescenta mesmo na vida dele. Mas aí alguém pode falar: pastor, o que eu tenho com isso? Deus também acrescenta na sua vida. Aliás, para quem já tem quilômetro rodado na presença do Senhor, dá uma olhada como era a tua vida antes e dá uma olhada como é a tua vida hoje. Vocês são jovens. Muitas pessoas aqui têm menos de 20 anos. Mas eu, na idade de vocês, irmãos, eu fazia as piores coisas. E eu não tive o privilégio de conhecer Jesus como você teve, tão jovem. Então eu fiz muita coisa que não devia. Ainda tenho a desculpa de não ter sido cristão nessa época, então eu estou salvaguardado por alguma defesa. Agora, muitos estão aqui e às vezes não estão com a conduta muito aprimorada na presença do Senhor. E agora esse é o dia que o Senhor fez para que você se regozije nele e para que você possa fazer uma introspecção, uma avaliação de conduta, de comportamento, de temperamento, de personalidade, de caráter. E é por isso que eu escolhi esse rapaz. Porque esse rapaz, ele traz no bojo todas as características importantes para que nós possamos nos inspirar nele. Com 17 anos, então, ele é jogado numa cisterna. E certa vez eu ouvi um pregador dizer, numa fase difícil da minha vida, eu ainda não era pastor, que quando José foi jogado na cisterna, ele não olhou para baixo, ele olhou para cima. E eu acredito que é verdade, porque quando nós estamos num buraco, a nossa tendência é buscar luz. Nesse momento há um certo fototropismo em relação a gente, porque a gente vai buscar a luz, a gente vai olhar para cima. E talvez algum jovem esteja aqui mergulhado em um buraco, talvez algum jovem esteja aqui vivendo uma vida com pouca oxigenação, com pouca luz. Então é a hora de se apegar a essa palavra que está sendo ministrada e dizer: olha, eu quero isso para a minha vida. Olha, eu preciso disso para nortear a minha vida. Eu preciso de um rumo, eu preciso estabelecer uma conduta, um padrão de conduta. Uma das coisas que eu ouvi muito aquela moça que ministrou, que ela falou de intimidade. E uma das coisas que José tinha com sobra era altar de intimidade. José era um homem, por aferência eu posso dizer isso, porque a Bíblia às vezes não fala. A Bíblia não fala que José era um homem de oração. Ela não diz. Mas por aferência eu posso dizer. A palavra aferência significa olhando de fora para dentro. Se eu olhar de fora do contexto para dentro do contexto, eu vou ver que José não tinha toda essa performance espiritual, porque ele buscou isso na Mega Sena. Você vai ver que José tinha essa performance espiritual, porque certamente ele se comunicava com o seu Criador, e isso se dá através da oração, porque naquela época a tradição era oral, não tinha Bíblia escrita.
Os papiros da época e os pergaminhos da época ainda não continham grafadas em si a mensagem de Deus. Então toda a tradição, era oral. Tudo se passava de pai para filho de uma forma verbal. Então, se nós dissermos que ele lia a palavra, talvez a gente está forçando, mas se nós dissermos que ele orava por aferência, com certeza ele orava. José, então, ele é colocado numa cisterna e depois ele é vendido para os medianitas, para os amalequitas, nós não sabemos, ismaelitas, nós não sabemos exatamente. Uma tribo compra José por 20 moedas. Talvez você não saiba quanto vale 20 moedas, 20 ciclos de prata, equivale a 2 anos e meio de trabalho. Então você pega aí uma pessoa que trabalha no campo, calcula qual é o dia, a diária dele, eu não sei, R$80, R$100, multiplica por 2 anos e meio, você vai ter exatamente o valor que foi pago pela vida de José. E a pergunta que eu faço é, o traslado que ele faz, daquele lugar onde ele estava, para a terra de Gósen, eu pergunto, como José foi? Com certeza dentro de uma jaula, ou talvez amarrado, nós não sabemos. Mas o que ele fazia nesse percurso? Eu tenho certeza que ele olhava para cima e novamente conversava com Deus. Quando ele chega lá, ele é exposto em uma praça, talvez em uma feira livre, e vendido como mercadoria. Deus é tão maravilhoso que coloca ele nas mãos de um eunuco. Nós sabemos que Potifar era eunuco. E a mulher de Potifar era uma mulher de fachada. Esse povo vivia de aparência. Esse homem tinha muito dinheiro. Esse homem representava o exército egípcio. Esse homem era de alta patente, um capitão, talvez um general. E esse homem ganhava bem, era da cozinha de Faraó. E o Senhor então separa a casa de Potifar para José. José então vai para a casa desse homem. Chegando lá ele ganha espaço, ele conquista um espaço. Ao conquistar esse espaço, a Bíblia relata que José era muito formoso, bonito. Parece que ser bonito naquela época não era algo muito comum. Hoje não, hoje com o advento aí da maquiagem, todo mundo fica bonito, né? O pessoal fala, dá um banho de loja que resolve tudo. Naquele tempo não tinha shopping, não tinha loja, não tinha cosmético. Então José já nasceu pronto. Não tem que fazer nada, né? E aí José então é levado para dentro da casa desse homem e começa a governar. A mulher de Potifar, casada com um homem eunuco. Eunuco, eu nunca. Mais ou menos assim. Você entendeu o que eu estou querendo dizer. E essa mulher devia estar numa libido danada, numa necessidade. E ela olhando aquele menino passando para lá e para cá, musculoso, bonitão, 1,80 m, olhos verdes, ombro de 80 centímetros. Falou, é tudo que eu quero. É o prato do dia. E começou a assediar o rapaz. Assédio sexual, deita comigo. Que sono é esse, meu Deus? Essa mulher quer dormir. E ela disse, deita comigo uma vez, disse comigo, deita comigo 2 vezes, disse, deita comigo 3 vezes. Ela foi por aquele ditado do mundo que diz que não existe ninguém mal cantado, né? Não existe ninguém feio, nem bonito, existe alguém mal cantado. E ela começou nesse processo de água mole e pedra dura, tentando convencer José a se deitar com ela. Imagina, irmão, você viver sob pressão. Há um tempo atrás, uma moça me procurou na igreja e ela disse, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei, qual que é o problema, irmã? Meu patrão está me assediando. Eu ganho R$2.000 por mês. Escuta essa. Eu ganho R$2.000 por mês, meu patrão está me assediando. Existem coisas que nós, pastores, irmãos, a gente fica com os pés e as mãos amarrados. Eu já tive aconselhamento que eu esperei a ovelha sair para me chorar. Porque eu não sei o que dizer. Eu não sei o que fazer. São situações onde você fica com muita misericórdia, com muita dor, mas não sabe o que fazer. Essa moça, então, ganhando R$2.000, veio me pedir ajuda. No meu escritório, pastor, o negócio está tão complicado que o meu patrão está passando a mão na minha popa.
e dizendo, deita comigo. A história se repete, lembra que eu falei? Eu falei, minha filha, você crê em Deus? Ela falou, creio. Você vai arrumar um emprego. Eu vou orar. E nós oramos. Você vai arrumar um emprego. E nós fizemos uma oração ali, tão maravilhosa, Deus ouviu grandemente, e sabe o que aconteceu? Ela arrumou um emprego. Para ganhar R$4.000. Pasmem. Meses depois, era ela que estava assediando o patrão. Hã? Fi. Era ela que estava dizendo para o patrão, deita comigo, deita comigo, deita comigo. Eu falei, gente do céu, como as coisas são. Aí ela não veio em mim. Quem veio em mim foi a colega de trabalho dizendo que ia sair da igreja porque não aguentava a pouca vergonha dela. E eu tive que parar de fazer culto lá porque eu estava envergonhado com aquilo, porque eu fazia culto na empresa. Então, irmãos, você veja que essa questão de assédio já é antiga. E essa mulher começa todo dia a falar no ouvido de José. Você imagina como é que fica esse negócio? Primeiro, irmão, não vem que não tem. A gente pode até dizer não, mas você fala, mas eu sou bom mesmo. É ou não é? Dá uma mexidinha no ego, não dá? Não, eu estou sendo notado, alguém está falando alguma coisa. É ou não é? A gente não quer, mas no fundo, você sente que, de certa forma, você não está tão acabado assim. Né? E eu não sei o que rolava na mente do José. Eu tenho alguns cuidados no ministério que eu tomo. A ovelha que chega e fala assim, do sexo oposto, pastor, eu sonhei com o senhor. Eu falei, mano, não quero saber do seu sonho. Vai que ela conta o sonho e eu gosto. Aí esse trem vai ficar na minha cabeça. Teve um que falou, pastor, eu ando sonhando com o senhor. Eu falei, mano, você anda dormindo demais. Verdade, irmãos. José ia trabalhar, mas eu sei que esse negócio ficava na cabeça dele, porque fica na cabeça da gente, e ele era igual a nós, ele não era diferente, não. Aquele negócio fica na mente da gente. Esse pessoal que vai para a internet aí, que às vezes olha alguma coisa, aquela cena que você olhou na internet, em 1/10 de segundo já está no seu cérebro. E ela leva 90 dias para sair. Olha só como é que o negócio é massificador. Aí você olhou hoje, olhou amanhã, olhou depois, você vai ter um efeito dominó e você vai ter o ano todo de cenas na sua cabeça. Há um tempo atrás uma pessoa me procura, fala, pastor, eu estou sendo tentado. Eu falei, está sendo tentado, meu filho? Com o quê? Homem sendo tentado com o quê, né, irmão? Sendo tentado a ler a Bíblia, será que é isso? Pois é, meu filho, você está sendo tentado com o quê? Pois é, pastor, negócio, sexualmente falando, o senhor sabe. Eu falei, pois é, meu filho, o que você joga dentro dos seus olhos? Ficou assim. Com o que você alimenta a sua mente? Irmão, pecado come, pecado bebe, pecado veste. Os desejos têm fome, têm sede. E eles precisam ser nutridos, senão eles desaparecem, eles deixam de existir. Então, quando a pessoa tem um desejo, e ela faz exatamente aquilo que o desejo a posiciona para fazer, ela está criando um feedback, retroalimentando esse desejo, e ele vai sempre existir, viçoso, verdinho, tenro, e aí vai ser uma constante na sua vida. Então toma cuidado com onde você põe seus olhos. Jó, lá em Jó capítulo 31, ele fala exatamente isso, olha, fiz aliança com o Senhor, de não colocar os meus olhos numa donzela. Você vai olhar lá em Salmo 101, versículo 3, não coloco coisas injustas diante dos meus olhos. Toma cuidado com o que você anda olhando, o que você anda enxergando. Isso vai alimentar os teus desejos. Mas qual o problema em olhar, pastor? De tanto olhar nasce uma síndrome, nasce um desvio de comportamento chamado voyeurismo.
E o que mais existe hoje são voyeurs. São pessoas que vivem buscando o melhor ângulo, vivem buscando o melhor foco para alimentar os seus desejos. Na década de 80, quando o Jim Swaggart caiu, acho que vocês nem eram nascidos, mas eu já era e não era crente. E eu gostava de ouvir Jim Swaggart pregar. As pregações dele, 3.000 pessoas se convertiam, embora eu fosse espírita na época. De repente ele foi flagrado em motéis nos Estados Unidos, fotografando prostituta. E quando apertaram ele, ele disse: eu nunca toquei numa prostituta. O pecado dele não era consumado. O pecado dele era apenas de voyeurismo, de alimentar, de comer com os olhos, de beber com os olhos. Isso é tão pecado quanto, porque gera escravidão. É desvio de conduta, é desvio sexual. O Senhor acrescenta, Jeová acrescenta. Esse rapaz se casou depois. Ele teve a felicidade de se casar. E ele se casou com quem? Com uma mulher chamada Azenate. Essa mulher que cantou, no bom sentido ou no mau sentido, que cantou José, o nome dela, nos apócrifos, era Sati ou Sati. Essa mulher, com certeza, era uma mulher que tinha costume de trair o seu marido. Prova é que Potifar fala para ele: tudo você pode tocar, mas não toca na minha mulher. Ué. Então havia algo ligado a isso, tanto é que ele proíbe José de tocar na mulher dele. Nós vamos perceber que após a saída do povo, da tribo, para o Egito, quando Jacó vem para o Egito, passam-se 430 anos até que esse povo seja liberto. E quando esse povo sai do Egito, exatamente 66 pessoas, é colocado dentro do Egito para um processo de crescimento. Era a concepção e era o surgimento embrionário de um povo. José não podia cair, irmãos. José não podia cair. E muitas vezes Satanás, ele quer matar os projetos de Deus no ninho. Antes que a ave comece a voar, é mais fácil de matar, dá menos trabalho. Se algum de vocês aqui, porventura, receber um chamado, e muitas vezes o seu chamado vai ser despertado em você, não apenas pela sua cognição, pelo seu entendimento, mas muitas vezes Deus vai usar o teu pastor para te orientar: olha, você tem um chamado, olha, Deus quer usar você, olha, se envolve mais com as coisas de Deus, Deus tem um projeto para a tua vida. E a hora que você entender isso, o diabo vai tentar matar você no ninho. Nós temos uma faculdade de teologia em Rio Verde, CETEBAN. Esses dias para trás o irmão falou: pastor, eu não sei o que eu faço, eu não consigo arrumar emprego. Falei: vem para o CETEBAN, irmão. É só uma pessoa começar a fazer teologia, ele arruma casamento, ele arruma mestrado, doutorado, emprego, porque o diabo quer matar no ninho. Vem aperto financeiro, a primeira coisa que ele corta não é o Colgate de R$12, mas é o CETEBAN. Não é a pizza de domingo, mas é o CETEBAN. Meu filho, você quer arrumar emprego? Vem para o CETEBAN. Que é rapidinho você vai arrumar. É uma agência de emprego que existe. Nem o Cine concorre com o nosso CETEBAN. Aliás, eu quero chamar o Cine para fazer uma pós-graduação lá conosco. José não podia cair. Existem coisas que não podem acontecer. Escuta, Jesus não podia cair. Aí alguém fala assim: ah, pastor, mas Jesus não caía mesmo, porque Jesus é Deus. Para um pouco, Jesus era 100% homem também.
Lá em Colossenses 2,9 diz que em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. Corporalmente é 100% homem. Se Jesus cai, irmão, a nossa vida eterna não existiria. E Satanás tentou matar Jesus no ninho. Jesus acaba de sair do Jordão com bastão de autoridade. Ele pega das mãos de João Batista, o menor, e vai ali para o deserto, levado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Existem situações na nossa vida que é Deus que promove. As mulheres de Potifar em nossa vida é Deus que coloca. É o aferimento, é o imetro do Espírito Santo. O homem, antes de Deus fazer uma obra através de nós, a obra tem que ser feita em nós. Nós precisamos passar por uma metanoia, por uma metamorfose. José estava não na olaria, José estava no calabouço, José estava no campo de prova. E a questão sexual de José precisava ser aferida. A questão das emoções, do perdão de José precisava ser aferido. A questão da liderança de José precisava ser aferida. Por isso que sempre ele estava sendo colocado no campo administrativo. Ele ia para a casa do faraó, ele administrava. Ele ia para a prisão, ele administrava. Ele ia para o Egito, ele administrava. É daquilo que você é mais testado, é o que dá a matiz, a coloração do teu ministério. Daquilo onde Deus mais te coloca, saiba que o teu ministério está naquilo. Aquela criança que quando começa o louvor e ela já começa a balançar o pezinho, irmão, você pode ter certeza que ela tem ligação com o ministério de louvor. Então você vai perceber que essa questão sexual na vida de José devia existir ali um ponto cego. Deveria existir ali uma caixa preta. Não que ele tivesse pecado, mas deveria existir alguma possibilidade. E Deus queria trazer ali uma plenitude, uma seguridade, uma confiabilidade da parte dele. E ali era a prova dos 9. Irmão, quem sabe até esse Potifar, tudo que ele queria era alguém para deitar com essa mulher, para ele ficar olhando. A gente não sabe. Pois se um camarada não faz uso das ferramentas que tem, leva para casa uma mulher bonita, o que ele está querendo? Se o cidadão tem um revólver que não atira, o que ele quer com arma em casa? Então você vai perceber, irmãos, que esse moço foi colocado no lugar certo. E aí o que acontece? O próprio maligno prepara a circunstância. Você vai ver que esse episódio de José tem tudo a ver com Éden. Olha o cenário edênico. Olha novamente a serpente, irmão. O diabo não usando a voz de uma serpente, mas usando a voz de uma mulher, de uma jararaca. Essa mulher vai, esse rapaz volta na casa, com certeza o marido esqueceu alguma coisa. Ele volta lá para pegar alguma coisa e falou, agora eu estou lascado, porque não tem ninguém em casa. E é nas horas que nós estamos sozinhos é que nós somos o que verdadeiramente somos. É quando ninguém está olhando é que nós podemos ser o que verdadeiro. Você quer conhecer o DNA de alguém, pega ele sozinho. Ou então pega ele na multidão, que ele se camufla também. Quando ele volta em casa, irmão, essa mulher agarra na roupa dele. Ela tentou, sussurrou no ouvido dele, ele não quis, então ela segura na roupa dele e parte para cima. O diabo é assim, irmãos. Primeiramente ele vai sugerir, depois ele vai insistir e por fim ele vai perder a paciência com você. Mas a Bíblia diz, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Só que nesse dia quem fugiu foi José. Quando o diabo não fugir, foge você, irmão. Foge, diabo! Foge, diabo! Então foge você, filho. Então esse é o cenário do que nós queremos tratar nessa manhã. Que blindagem é essa? Que poderes de grace com esse? Irmão, a mulher tira a roupa do homem e o homem corre. Na pós-modernidade não acontece um negócio desse, não, irmão.
Que blindagem! Eu quero essa unção. A irmã falou, eu prestei atenção, ela disse, olha, Deus não vai derramar óleo num vaso rachado porque escorre pela rachadura. Irmão, o homem pelado dá para ver se ele tem rachadura ou não. E esse aqui não tinha rachadura nenhuma, estava liso, estava perfeito. Agora você imagina, irmãos, esse homem totalmente nu, essa mulher sussurrando no ouvido dele, aquele cabelo feito chapinha, aquela diadema de ouro na cabeça, essa mulher com roupa transparente, com aquela voz de gente que atende a gente pelo telefone. Você viu aquelas mulheres que atendem a gente? Oi, tudo bem? Em que posso servi-lo? Você já imaginou, irmão, você pelado e uma mulher falando um trem desse para você? Deita comigo. Satanás, Satanás, Satanás. Nós seremos provados em tudo, porque Jesus em tudo foi tentado. Jesus em tudo foi, nós também seremos. Elias era homem sujeito a todas as tentações, assim como nós. E o Senhor vai te testar em tudo. Pastor, o fulano de tal já foi provado na área sexual, se não foi, será? O fulano de tal foi provado na área da honestidade, se não foi, será? Dos bons tratos, se não foi, será? Então, queridos, o nosso Deus precisa de gente pronta. Fazer a obra de Deus é muita responsabilidade. O Senhor Deus, Ele sabe exatamente quem colocar em tal lugar. E se você é chamado de Deus, o Senhor vai te colocar num lugar onde você possa representá-lo bem. Pastor, mas qual é o segredo? O segredo são as disciplinas espirituais. O dever de casa nós temos que fazer todo dia. Existem coisas que você vai ter que fazer todo dia, mas é justamente isso, o povo não quer fazer. Se eu chegar na sua casa, que hora que eu te pego lendo a Bíblia? Marca um horário, eu quero te pegar de surpresa. Se eu for na tua casa, qual é a hora que eu vou te encontrar lendo a Bíblia? A disciplina espiritual não é eu saber se você ora, é saber que hora que você ora. Porque se você fala para mim que ora e não diz que hora, você não mostrou disciplina. Porque a oração, queridos, ela tem, primeiro, níveis. Segundo, ela tem compartimentos. Existe técnica na oração, talvez não consciente para muitos, mas se você for analisar a oração da pessoa, você vai ver que ela é compartimentada. Ela forma um todo. A oração é como fruto do Espírito. É um fruto compartimentado. A oração é uma oração compartimentada. Ali dentro do fruto eu tenho amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Eu tenho pelo menos 9 compartimentos. Na oração eu vou ter mais ou menos isso também. Porque como se começa o fruto do Espírito? Amor. Então tem um começo. Paulo fala que o amor é o maior dom. Então nada melhor do que ele para abrir esse fruto do Espírito. Então a oração também tem um início. Nós devemos começar adorando ao Senhor. Adorando pelo que Ele é. Adorando pela sua plenitude, pela sua completude. Você ora lavando louça, tudo bem, mas comece adorando. Louve ao Senhor. E muita gente faz confusão entre louvor e adoração, as duas coisas se parecem, mas não são iguais. Louvar, queridos, não é só cantar. Louvar é você reconhecer Deus pelo que Ele faz, pelo zelo, pelo cuidado, pela assistência, pelo amor disponibilizado. Agradeça ao Senhor é um outro compartimento da oração. Ou não vem que não tem não, esse José aqui, ele fazia os trâmites da oração, porque ninguém tem uma blindagem dessa aqui, irmão, se ele não tiver quilômetros rodados e horas de voo com o Senhor, não. Tem que ter tempo com Deus, senão não alcança esse nível aqui não.
Porque se nós ficarmos 2 dias sem orar, a gente já começa a ficar chato. E as pessoas começam a perceber que você está na carne. Oh, mas está na picanha só esse irmão, meu Deus. Então a gente tem que começar a estabelecer esse altar de intimidade, para que nós possamos ganhar essa imunidade, para que nós possamos começar a enfrentar os desafios da vida. Irmãos, nós temos que bater balãozinho com a circunstância. Não é deixar a circunstância se enroscar nas nossas pernas como se fosse uma serpente, uma cobra, não. José está vivendo o maior desafio de um homem. O desafio sexual hoje, na pós-modernidade, está evidenciado como o maior desafio da humanidade. Hoje a vida sexual está começando na adolescência. Mas muitas facções aí, partidárias, querem que comece lá na escola, aos 7 anos. Graças a Deus não tem sido aprovado aí. Mas muita gente quer trazer essa libido, essa sexualidade para os primeiros anos de vida, para acabar de perverter o resto. Mas eu digo para você, nós hoje também enfrentamos os nossos desafios. E muitos jovens começam na adolescência a sua iniciação sexual, e o que é pior, de forma errada, do jeito errado, com a pessoa errada, e com o gênero errado. E aí você vai perceber, irmãos, que esse menino aqui dá um show. Esse menino aqui faz gol de placa. Ele tinha tudo para capotar, mas o projeto de Deus não pode parar. Ele tinha tudo, irmãos, para ser sepultado na própria história, mas ele não podia, porque ele tinha que entrar para as páginas dos heróis da fé. E eu sei que existem muitos heróis da fé aqui, que têm as suas batalhas silenciosas dentro dos seus quartos, dentro das suas casas, dentro do seu eu, e às vezes não tem com quem falar. Mas eu digo para você, olha, existe um telefone vermelho na cabeceira da tua cama, e Deus está pronto para te ouvir, porque Ele tem tempo. E tem tempo para quem é filho principalmente. Sabe, começa a buscar essa imunidade na oração. Isso é disciplina para a tua vida. Começa a buscar intimidade na leitura da palavra. Começa a buscar intimidade no sentimento de gratidão em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Orai sem cessar. Não negligencie a prática da oração. Não vai para a cama sem Ele. Quem? Jesus. Comece a partir de hoje fazer dele o seu melhor amigo de verdade. Sabe, não vá para o almoço sem Jesus, não vai para a janta sem Jesus. Investe tempo, não gasta, investe, porque isso retorna para você como saúde espiritual. Muitas pessoas chegam, pastor, estou passando por um grande problema, o senhor tem que falar comigo agora. Irmão, não pode ser. Não, pastor, é urgente, é urgente. Vem cá, irmão. Levo lá para o gabinete, eu pensei, nossa, meu Deus, é um terremoto, 7 graus, 7.0. O que é, irmão? Não, pastor, o senhor sabe como é que é. Quando começa assim, irmão. O que é, irmão? Eu já entro também no espírito. O que é, irmão? Fala. Não, aquele problema. Quando eu vou ver, não tem problema nenhum, irmão. Eu falei, qual que é o problema? Não, já contei. Eu falei, não, mas eu não vi problema. Não tem problema. Quando a gente está raso com Deus, qualquer coisa enrosca a gente. Quando a gente não está vivendo na crista da unção, irmão, você se enrosca com qualquer problema, qualquer coisa te irrita. Ah, pastor, a igreja aqui tem muito trem errado. Vai orar, irmão, você não está orando. Quando a gente começa a focar em problema de igreja, irmão, você não está orando. Eu quero te dizer 3 coisas que José fez aqui que foi fantástica. Olha a tirada desse homem. Olha a didática com que esse homem se comportava. Implanta isso na tua vida. Se você seguir alguns ensinamentos que José deixou aqui, eu te digo, olha, de 0 a 100, é 100 que você não vai pecar. Primeiro, quando a mulher disse, deita-te comigo, na primeira investida do Satã, quando a mulher diz, deita comigo, ele disse, não posso. Aprenda a dizer não, irmão. Não se esconda na multidão. Saia do meio do populacho, venha para a luz. Diga não. Escuta, a liberdade e livre-arbítrio existe para quem tem Jesus.
Se você tem obrigatoriedade de concordar e dizer sim para as coisas que você quer dizer não, ou que você deveria dizer não, é porque você não é livre, você ainda está ligado a alguma situação escravizante. Ele disse, não posso. E ele diz isso lá no versículo 9, olha comigo. Ele diz, olha, no versículo 9, da parte B, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmão, como alguém que você não vê consegue influenciar tanto a tua vida? Como alguém que você não toca de Deus não é tangível? Como alguém que você não toca pode influenciar tanto a vida de uma pessoa? Todo dia 25 de dezembro a minha esposa se entristece, tem 31 anos que eu sou casado. Chega dia 25 de dezembro, eu já sei que vai dar problema. Ela se entristece, passa o dia todo triste. Sabe por quê? Em 1982, o pai dela morreu no dia 25 de dezembro. E a pergunta que eu faço é, como é que alguém que não está mais presente consegue influenciar tanto uma pessoa? Se um pai que morreu há tanto tempo consegue influenciar uma pessoa, por que um Jesus que derramou o seu sangue por todos nós não consegue influenciar os crentes? Há poucos dias atrás eu vi uma reportagem, que já é antiga, de um líder religioso aqui no Brasil, que eu não vou dizer o nome, talvez você já saiba. E ele disse, olha, eu não entendo Jesus, porque ele transforma a água em vinho, mas não transforma caráter. Cadeia nacional, quase. Eu falei, não transforma o dele, porque o meu tem sido transformado todo dia, e o seu eu acredito também. Porque eu mentia, eu não minto mais. Eu jogava, eu não jogo mais. Eu bebia, eu não bebo mais. Eu fumava, eu não fumo mais. Então, se isso não é Jesus, o que é? Porque Jesus morreu há 2000 anos, mas ainda hoje ele influencia a minha e a tua vida. E se ele não influencia a tua vida como deveria, alguma coisa está errada. Não nele, mas em nós. E esse Jesus, irmãos, é por ele que nós não vamos pecar. É por ele que nós vamos nos manter em formação, em estado de vigilância. Orai e vigiai para não cair em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa natureza caída, irmãos, você vai ter que lutar contra ela. Esse trabalho Jesus não vai fazer para você. Ele te dá a vida eterna, mas enquanto você andar no planeta Terra, se vira nos 30. Ele te dá todas as ferramentas, todas as munições, mas é você que tem que lutar. O fronte é teu, a batalha é tua. Deus é só o general de guerra, o soldado é você. Então você vai ter que dizer não. Quando te vier aquele convite indecoroso, diga não. E diga, eu não vou porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Ah, agora virou crente? É, virei crente. Use o nome de Deus como escudo, porque a palavra de Deus diz que ele é escudo. Ele é escudo, é nessa hora que você vai usar o nome dele. Quando aqui José está dizendo, olha, eu não posso pecar, fazer tamanha maldade, eu não posso pecar contra Deus. O que é que José está fazendo? O Senhor é meu escudo. Ele é escudo na tua vida, diga, usa o nome dele. Lá na igreja de vez em quando o negócio começa a pipocar, eu falo, fala que foi eu, pastor Antônio. Eu sou escudo, tem hora. Ó, irmão, tem coisas que alguém tem que ir para a cruz. E se estiver aqui para a cruz e for eu para que a paz reine, então me põe na cruz. Ué. Qual o problema? E o nome de Deus serve para isso. Para te proteger. E eu te pergunto, quando você tem resistido, você tem falado em nome de Deus, testemunhe. Aqui, o que José está fazendo? Está dando um testemunho de que Deus tem poder sobre a vida dele, de que há intimidade entre ele e esse Deus, de que há um altar de intimidade, que há uma prestação de conta, de que Deus, esse Deus está vendo tudo. Ele é presente na vida desse homem, e ele é presente na minha vida, ele é presente na tua vida. Mas você vai ver que José deu testemunho, não foi só de Deus, não. José também deu testemunho do líder dele.
Então, esse rapaz aqui, esse José, ele tinha líder. Se não era pastor, pelo menos líder dele era. E quando a mulher o tentou, deita comigo, ele falou, não, porque eu tenho líder. E para mal dos pecados, esse líder é seu marido. Ah, mas ele é eunuco, mas é seu marido. Você está entendendo como funcionam as coisas? Nós temos que saber quem é Deus e quem somos nós na ordem do dia. Nós temos que saber a quem servimos. Escuta, você está dentro de um quadrado chamado Igreja Batista Nacional. Isso aqui é um quadrado, irmão. Isso aqui existe um métier de comportamento que a Bíblia traz e que o próprio regimento da igreja coloca. Haverá coisas que você não vai poder fazer. Tem pessoas que vêm da Assembleia de Deus conversar comigo, pastor, porque o senhor sabe, lá não pode usar calça. Eu falei, então, irmão, por que você usa? Não, pastor, mas lá não pode usar brinco. Mas por que você usa, irmão? Não, mas eu não concordo, então sai de lá, irmão. Vem para Batista. Eu já dou logo uma pescada assim com rede, malha fina, né, para pegar tudo que está na frente. Não, verdade, irmão, se você vai para a Adventista do sétimo dia e lá não pode, no sábado, não pode. Se você vai para o Testemunha de Jeová e lá eles dizem que Jesus não é Deus, como é que você vai concordar que Jesus é Deus? Ué, vocês estão falando que não é, ou você sai de lá, ou então você fica naquele paganismo lá, ué. Então você tem que entender que a liderança tem que ter gerência. Quem é o teu líder? Há um tempo atrás a moça me procurou no gabinete e falou, pastor, porque o senhor sabe, né? O senhor é autoridade na minha vida. Eu falei, não sou não, irmã, você nunca me obedeceu. Não sou autoridade sobre a sua vida, não. Agora, se você obedecer hoje, a partir de hoje eu passo a ser. Não, irmão, eu só faço cobertura sobre a tua vida se você obedece e reconhece a minha espiritualidade. Se você não está debaixo da minha tutela, da minha autoridade, você não é minha ovelha. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Ué, se você não ouve a voz do seu pastor, você não é ovelha. E talvez até mas de outra. De vez em quando fico sabendo de ovelhas que mudam de cidade e fica ligando para o pastor antigo. Pô, presta atenção, rapaz. Você está lá em Goianésia, obedece o pastor de Goianésia. Fica ligando para mim não, moço. Você está entendendo? Então, quem é o teu pastor? Quem era o teu líder? O líder dele era Potifar. E pelo Potifar ele morria. Escuta, José era mais fiel a Potifar do que a mulher dele. Rapaz, o homem era mais fiel ao patrão do que a própria mulher ao marido. Aí você besta com uma mulher dessa, moço? Qual é a terceira arrancada de José? Quando ela chega para ele, irmão, agora aqui foi fatal, hein? Primeiro ele saiu com Deus. Depois ele sai com Potifar, com o líder dele. E na terceira, que a mulher não nem disse deita comigo, a mulher já voou na garganta dele, já deu uma pulada em cima dele, arrancou a roupa dele. Aí nessa hora, irmão, não dá para conversar, não. Essa hora é saída pela direita, é o leão da montanha, meu amigo. E ó, há momentos que nem conversar você pode. Há momentos que essa resposta tem que ser tão rápida que não dá tempo de falar e perna para que te quero. E muita gente pode pensar assim, a José correu porque era covarde, correu porque era macho. Verdade, irmão. Porque você correr de uma mulher, você é mais macho do que se você ficar. Porque se você ficar, você se arrebenta. Talvez hoje nós estaríamos aqui vivendo uma catástrofe, porque lá no ninho o diabo teria derrubado esse homem. Valeu a pena? Valeu a pena. Sabe por que ele correu dela e ele disse não, e ele deu um testemunho verdadeiro? E eu te pergunto, você tem dado um testemunho de crente? Há momentos que você sai correndo, há momentos que você foge da tentação, há momentos que você nem dá tempo da tentação te alcançar. Irmãos, é na velocidade da luz. Há momentos, queridos, que nós vamos ter que ser rápido e rasteiro e definitivamente polarizar com Deus. Ele sabia que tinha uma promessa na vida dele, ele sabia. Ele já havia falado isso para os irmãos dele. Os irmãos dele odiavam ele porque sabia que ele era especial. Ele sabia que Deus tinha coisa melhor para ele. Ele ficou ali pelo menos 2 anos na prisão. Ele ficou 13 anos, dos 17 anos aos 30 anos. Você sabe que até os 30 anos você é jovem. Depois você entra na idade adulta.
A nossa Constituição considera você jovem dos 15 aos 30. Então hoje existe o Estatuto da Juventude. E uma das coisas que é discutida no Estatuto da Juventude, na Secretaria-Geral da Presidência da República, é que o jovem tem direito a sexo. Do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, na idade que ele bem entender. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sexo é com a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo. E isso tem que ser ensinado na igreja. José deixou para nós um legado de obediência a Deus em primeiro lugar. Um legado de consciência da sua existência, do seu chamado. Um legado para a posteridade de que vale a pena ser santo, vale a pena ser separado. Um legado dizendo, eu não tenho pressa, eu vou esperar a minha mulher, eu não tenho pressa, eu não vou me deitar com uma mulher casada. Ele sabia o Deus que ele servia. Eu pergunto, você sabe o Deus que você serve? Você diria não a certas coisas por amor a Deus? Você se absteria de uma mesa de cerveja por amor a Deus? Você se absteria de um carteado por amor a Deus? Você se absteria de uma internet, de sites duvidosos por amor a Deus? Esses vídeos que chegam no WhatsApp das pessoas, no meu, graças a Deus, nunca chegou, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, mas nunca chegou, Deus é bom. Vídeos pornô. O que está rolando hoje aí é pornografia no WhatsApp. Esse dia para trás fui na empresa do irmão lá. O irmão falou, pastor, o senhor está sabendo que tem mulher pelada andando na rua? Eu falei, não, irmão, não estou sabendo não. Hein? Ele falou, tem, quer ver? Eu falei, quero. Nessa hora eu quis, né? Mas o problema não foi esse, que esse negócio saiu no jornal, na televisão, para todo mundo ver. O problema não é esse, é que no que ele vai passando, bateu num vídeo pornô. Eu falei, isso, irmão? Ele falou, não, isso aqui não, pastor, peraí. É mole, irmão. Você acha que meu coração aguenta um trem desse, irmão? Isso aqui dá arritmia, irmão. Isso aqui dá taquicardia. E realmente a moça apareceu no jornal do meio-dia. Só que o vídeo foi tirado do jornal Anhanguera, com as devidas censuras, né? Mas o que tem chegado nos celulares, irmão, por favor, não aceita isso não. Isso prostitui o teu celular. Por favor, não aceite isso não, diga não. Sabe, a forma de tratamento que os jovens têm está favorável. Não é favorável coisa nenhuma, rapaz. Vai caçar serviço, moço. Está favorável, está tranquilo e favorável. Como é que esse rapaz chegaria lá, irmão? Diante dos outros colegas. Rapaz, tu não sabe, rapaz, mano. Tu sabe a mulher de Potifar, aquela mina. Meu irmão. Chegou e tal, e de repente me agarrou, mano. Quando eu pensei que não, saí pinado, irmão. Vazei, mano, saí no gás. Ou então falar, rapaz, tu não sabe a mocreia, moço. A mulher é feia demais, moço. Mulher pulou em cima de mim, arrancou minha roupa. É assim, irmão, vai contar como vantagem? Isso é um negócio que a gente tem que deletar da nossa vida. Não vale nem a pena contar. Eu tenho até vergonha de contar coisas que eu fiz no passado, irmão. Eu nem penso para não ter perigo de lembrar. Nós temos que mudar, vira a página. Você agora é nova criatura, chega. Escuta, se a internet não é bênção na tua vida, tira. Eu tenho 2 anos e meio que eu não assisto televisão, mas não baixei essa lei na igreja ainda. Eu estou deixando o pessoal assistir televisão. Do Big Brother eu falo mal. Mas deixa eu falar uma coisa para você, sabe por que estava fazendo mal para mim? Estava fazendo mal para mim. Então, para mim não estava dando certo. Eu chegava em casa após o culto, às vezes, que é o tempo que a gente tem para olhar um pouquinho a televisão, e eu tinha uns canais, eu queria encontrar uns canais, só que para passar de um canal para o outro, eu tinha que passar num canalzinho lá. GNT, Multishow, aquele trem lá. E quando eu passava naquele danadinho, tinha um negócio lá. Aí eu não, vou trocar, mas ficou um segundo, eu estou trocando, ficou um minuto ali. Falei, não, esse trem não está dando para o pastor, não, rapaz, esse trem aqui é forte. Fui lá na Policanal. Falei, que negócio é esse? Vocês estão
deixando entrar um negócio. Eu falei que queria um negócio familiar, está entrando um negocinho ali. Ele falou, não, mas o senhor pode bloquear na sua casa. Jogou na minha mão de novo. Eu falei, então, pode cancelar. Pode cancelar, irmão. A carne é fraca. E tem coisa que a gente gosta. Não adianta, irmão. Então a gente corta. Corta na raiz. O dia que eu entender que a internet está me fazendo mal, que até hoje não fez não, mas se fizer mal, eu corto na raiz. Então, existem coisas que é tolerância zero, você tem que radicalizar, tomar uma decisão. Se está fazendo mal para você, não espera pastor falar não, vai lá e corta. Se a conversa com aquela mina está tomando um rumo assim diferenciado, você fala, filha, pega descendo que eu estou indo para o outro lado. Sai fora, amigo. Sai correndo. Então, essa é a disciplina. Vida de oração. Esta é a disciplina. Leitura da palavra. Esta é a disciplina. Testemunha o teu Deus 24 horas. Esta é a disciplina. Fala em nome do teu líder. Esta é a disciplina. Qual é o chamado para a tua vida? Tenha consciência que Deus quer te usar. Ele quer te levar à lei. Você é algo especial na vida, nas mãos do Senhor. Muitas coisas vão acontecer através da tua vida. Eu estava na igreja presbiteriana, o Senhor me tirou de lá. Eu fiquei 15 anos na igreja presbiteriana. Achei que eu era mais calvinista do que o próprio Calvino. Eu achava que jamais ia questionar algumas questões calvinistas, porque eu era um defensor ferrenho, fiz de Calvino um partido político. Como todo bom presbiteriano. Um dia o Senhor resolveu me tirar de lá. E se eu estivesse lá, talvez hoje Deus não estaria me usando como está me usando. Então, às vezes, Deus vai trocar você de lugar. Se você está hoje como um jovem simples na igreja, e o Senhor quer te usar, Ele te chama para o ministério. E talvez Deus nem te use na Batista, Deus te use em outra denominação. Mas o importante é que você esteja fazendo a vontade do Senhor. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, dizer para você que hoje é o segundo dia. O primeiro dia e o segundo dia é o arranca-toco. É quando a gente está chegando ali e aí colocando, amaciando a carne, né? Está trabalhando com o pessoal. Você vai ver que ao fechar desse congresso, você vai estar num nível de espiritualidade diferenciada. Hoje nós estamos aqui tirando os espinhos, né, tirando alguns carrapichos, fazendo uma limpeza, uma asepsia, porque o melhor ainda há de vir. O Senhor vai usar muito os pregadores que virão. E eu quero que você faça como você fez ontem. Ontem eu vi que tinha gente orando aqui. Falei, louvado seja Deus, tem gente orando. Tem gente tocando e tem gente orando. Porque, irmãos, o condimento, o combustível, o oxigênio de Deus vem através da oração. Não negligencia isso, tá? Não negligencia isso. Enquanto você tem vida e saúde, dê o teu melhor para Deus. Essa é a nossa mensagem. José é um modelo. Continua nas disciplinas espirituais. O Senhor quer fazer de você uma grande nação. Deus te abençoe.